Olá, o Observatório da Mulher está aqui de volta. Estamos muito contentes de vocês estarem nos acompanhando. Estou eu aqui, Raquel Moreno, junto com a Vera. O Mauro Brasil está nos acompanhando como sempre. E hoje nossa convidada super especial é a Sônia Coelho, da Marcha Mundial de Mulheres. Vocês querem dizer um oi para começar, gente? Olá, bom dia. Hoje temos uma conversa bem interessante, né? Com mulher lutadora, guerreira. Vamos conversar bastante. Mauro? A Rádio Madalena tem imenso prazer de estar apresentando esse programa e sejam bem-vindas. Obrigada. Soninha, você quer dizer oi? Oi, gente, obrigada pelo convite aí da Rádio Madalena, o Mauro, a Raquel, a Vera. É um prazer estar aqui nessa rádio hoje. Soninha, é Soninha que o pessoal te chama, né? Mas é Sônia Coelho. É. Ok. Sim. Ontem, você está a 1000 por hora, né? E eu sei que ontem você esteve discutindo saúde e política em São Paulo em tempos de coronavírus. Você não quer contar um pouquinho como é que você está vendo essa situação hoje? Então, Raquel, primeiro a gente acho que é preciso dizer, né, que o SUS, né, com a emenda 95, perdeu nesse período, né, da emenda para cá, mais de 22 bilhões. Então, a pandemia já encontrou o SUS, de certa forma, sucateado, né? Já encontrou o SUS sucateado, com todos os problemas que o SUS tem de financiamento, a gente teve mais esse golpe. O que a gente está vendo agora, né, é que São Paulo, né, apesar, né, de todo o discurso do Bruno Covas, do próprio Dória, né, fica em casa, estamos fazendo tudo, a gente sabe que não é bem assim, né, que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, né. Uhum. A própria prefeitura, a Câmara, tem denunciado, e aí a liderança do PT denunciou, com todo esse desfinanciamento, problema que nós estamos vivendo no SUS, por exemplo, o Bruno Covas mantém caixa aí de recurso que ele poderia estar usando no SUS, né? E aí a gente está vendo que principalmente, que foi aquela história, né? Principalmente a pandemia, primeiro estava a mortalidade nos bairros mais altos, por toda a situação de contágio que hoje está nos bairros mais pobres, onde está a população negra, e aí você não vê políticas que oriente, que acolha. A gente viu a experiência de Paraisópolis, né, uma experiência super importante, que a população se organizou uma escola para as pessoas que precisam fazer o isolamento, mas não necessariamente tem que estar num hospital. Então, são políticas que o poder público poderia ter feito e não fez, né? Por exemplo, gastou muito dinheiro fazendo o hospital de campanha, aqui perto da gente fez o hospital de campanha do Pacaembu, sendo que a gente tem o hospital sorocabano fechado. Agora, recentemente, depois da pressão do movimento da região, que eles assumiram fazer 60 leitos, né, naquele hospital. Mas é um absurdo você gastar com tanto dinheiro, ainda mais o frio que está, fazer hospital de campanha, sendo que tem aquele hospital. Outras denúncias que a gente tem visto, por exemplo, as mulheres, a gente sabe que as mulheres com questão de câncer de mama, por exemplo, que é um câncer que evolui super rápido, que é a principal mortalidade das mulheres por câncer, muitas mulheres com atraso no atendimento, não conseguindo atendimento, teve denúncias esses dias.
Isso é super preocupante, porque você tem que atender a pandemia, e é fundamental que atenda, mas não pode deixar de atender esses casos de saúde que são graves, né? Então não adianta, não morreu de Covid, mas morreu de câncer de mama. A gente acompanhou também os casos, tanto do Pérola Baiton como do Mário Dene, agora há pouco tempo, que começou a deixar de fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, mais especificamente o aborto legal. Aí, tanto a rede de enfrentamento à violência pressionou aqui no Mário Dene, como o movimento feminista pressionou, e a defensoria no Pérola Baiton, aí recuperou o atendimento. Então, você vê que tem todo um oportunismo. Tá, como tem coronavírus, então vamos deixar de fazer o aborto legal, vamos deixar de dar esse atendimento, aquele atendimento. Então, é um momento assim que a gente tem que estar super atenta para essas coisas que estão ocorrendo aí no sistema de saúde. E acho que daqui para frente a nossa luta em relação à saúde tem que revogar, né, essa emenda constitucional 95, porque você imagina, depois dessa pandemia, que não tem muito depois, né, que enquanto não tiver vacina ela vai continuando, mas como você vai atender toda essa demanda de situações que estão reprimidas nesse momento, né? Então, é um caos. E aí junta com milhares de pessoas que estão desempregadas e que vão ter sua saúde mais afetada e que vão perder convênio médico e que vai todo mundo para o SUS. Aí a gente vê muito pouco essa preocupação também com, né, o que é o futuro do SUS, né, na cidade. O Brasil está em contramão, na contramão de tudo, eu nunca vi, né? A gente tinha uma oportunidade de ter enfrentado essa crise de uma maneira que é um sistema tão importante, né? Que é o SUS, mas, enfim, olha o que nós estamos vivendo. E eu não vejo, você vê, eu acho que vai ser, você tem toda a razão, uma grande briga para fortalecer o SUS. Eu vejo ao contrário, porque essa coisa dos hospitais de campanha mostra isso, né? É uma privatização, porque foi feito, obviamente, não fortaleceu a equipe médica, né, do SUS. Exatamente. É tudo terceirizado, dinheiro que foi para as OS. Seria muito mais interessante. Claro que em alguma medida vai precisar hospital de campanha, como no mundo todo precisou, mas você fortalecer os leitos permanentes, por exemplo, era abrir. Esse Sorocabano, por exemplo, ele fica, apesar de ficar aqui na Zona Oeste, ele tem trem que chega, ele tem quase em frente ali o terminal de ônibus, é um lugar de fácil acesso, né? Está próximo, digamos, próximo da Barra Funda, então não é um hospital de difícil acesso, um hospital enorme, né, que poderia ser potencializado nesse momento e ter mais leitos permanentes, né, para fortalecer o SUS e não repassar a grana para as OS e depois esse dinheiro se perde, aproveitar, né, as equipes, né, de trabalho. Acho que tem muita denúncia dos próprios médicos, né, das trabalhadoras de saúde, que inclusive são a maioria mulheres, que têm falado, né, da situação da falta de formação, né, das equipes médicas para atuar, que às vezes não é só ter o respirador, não é só ter a UTI, mas não tem médico suficiente com formação, nem profissionais com formação para atuar nesses setores, né? Então, é um conjunto de coisas, um despreparo, né, da própria cidade aqui, que
que poderia não ter acontecido, já que, né, desde janeiro, a gente, como população, não, mas o governo já sabia desde dezembro, janeiro, que precisava fortalecer o SUS, que precisava ter equipe, que essa pandemia chegaria mais tarde em nossos países, mas chegaria. Então, a gente teve tempo para reorganizar o sistema, né? Mas foi sempre aquilo, né? Foi empurrando, empurrando. E só para a gente lembrar, por exemplo, o Adolfo Lutz, que é aquele laboratório, né, do Estado, vocês lembram que o ano passado a briga que estava ali que ia privatizar o Adolfo Lutz. Agora, o Adolfo Lutz é o que tem capacidade de fazer 5.000 testes diários, não tem outro laboratório que tenha essa capacidade. E eles iam simplesmente, o ano passado, a conversa era desmontar o Adolfo Lutz. Então, para a gente ver que a situação é bem complexa e vamos ter que lutar para, quando passar isso, eles não retomar a via da privatização como caminho, né? E o Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, bem lembrado. Além do corte do SUS, tem também corte de verba nas políticas públicas referentes à questão da violência. E a gente sabe que a violência contra a mulher tem aumentado também nessa pandemia e na quarentena. E a gente tem também um outro problema que acabou sendo colocado, que é o direito no parto, né? Depois de muito tempo, a mulherada conseguiu o direito de ter um acompanhante, né? E, eventualmente, também ser acompanhada pela doula, se por acaso tivesse sendo tratada por ela. E parece que o acompanhante, o maridão, pode entrar um pouquinho e depois vai embora e a mulher fica sozinha e a doula só acompanha até a porta do hospital, depois disso não mais, né? Então, são mais direitos conquistados que acabaram, tanto com relação à saúde quanto com relação à violência, que acabaram sendo reduzidos bem no momento no qual são super necessários, né? Raquel, acho que isso, inclusive, a gente tem que ficar muito atenta para que isso não se torne o normal depois, recuperar, né, esse direito ao acompanhante, que isso está em todas as leis aí do SUS, né, no Código de Defesa do Usuário do SUS, a presença das doulas, que tem a ver com fazer um parto mais humanizado, fazer um parto sem violência obstétrica, isso precisa ser recuperado, porque é isso que a gente tem que ficar atenta, para não ter práticas que depois elas permaneçam, né? Isso, claro, claro. Certo. Agora, a coisa as verbas de enfrentamento à violência é impressionante, né? Porque impressionante. ao nível federal, eu não sei aqui você deve ter acompanhado aqui no estado, aqui na cidade de São Paulo, né? Porque já tinha um desmonte de uma porção de atendimentos. Então, e nós vamos vai ter um problema bastante sério. Bom, o ano passado a gente acompanhou o tempo todo, agora no início do ano, antes do 8 de março, a gente acompanhou atraso de verbas, né, nos CCMs, né, de repasse. Agora, o governo teve a semana passada uma assembleia aí das trabalhadoras e trabalhadores dos serviços, né, desses serviços, que não só os de atendimento à violência, mas os vários serviços aí, criança e adolescente, que são realizados por organizações sociais em convênio com a prefeitura. A prefeitura está propondo que todas essas organizações entrem naquele sistema do governo que as organizações reduzem carga horária, reduzem salário, e esse salário, e uma parte do salário seria pago pelo governo federal, uma política que a gente sabe que não tá funcionando, e reduzir jornada de trabalho dessas trabalhadoras
é muito terrível. Primeiro, a maioria são mulheres, né, nesses serviços, tem um atendimento que é fundamental, tanto criança, adolescente, creche, aí vai tudo, né? Creche, violência contra a mulher, que são serviços todos essenciais, né, para nós, e que pode, com essa política da prefeitura, pode ter mais serviços desmontados. Isso é muito complicado, né? Sônia, no domingo, as torcidas organizadas foram para Paulista. Eu morri de vontade de ir também, mas eu não posso. O sangue ferveu. Pois é. E foi bonito, tchê. Até que a polícia resolveu intervir, mesmo porque a manifestação era antifascista, e aí apareceu um bandinho de fascistas também, e a polícia discriminou, né? A polícia bem que discriminou. A palavra de ordem era um pouco assim, os partidos políticos não estão tomando iniciativa, as torcidas organizadas vão tomar iniciativa. E estão chamando o povo na rua. O que te pareceu essa chamada? Porque, por um lado, é meio polêmica, né? É meio polêmico, né? Por um lado, a gente vibra, né? Das pessoas estarem na rua, tá clamando a democracia que está sendo super esfacelada, né? Já desde o golpe, não é da agora, e agora mais ainda. Mas, por outro lado, é muito complicado, porque a gente está nessa pandemia que está afetando justamente a população mais pobre, e a gente fazer atos sem os cuidados que são colocados, estar de máscara até 2 metros, do jeito que foi, fazendo aglomeração, é muito complicado. A gente não sabe, como sempre fala, né, o que vai ser 15 dias depois, e acho que a gente não está no momento de perder ninguém, né? Então, a gente, nesse momento, acho que tem que ter ainda muita tranquilidade para saber ocupar muito mais as redes, fazer muito mais coisas da nossa janela, mas, claro, que a gente está vivendo uma situação em que a gente vê os fascistas o tempo todo na rua, então as pessoas querem ter reação, querem tomar as ruas, né? Então tem esse lado bom, mas tem um lado que é bastante perigoso para as pessoas, para a pandemia nesse momento. Inclusive, no próximo domingo também tá sendo chamado um novo ato, mas aí as pessoas estão dando orientação que acaba sendo muito difícil, principalmente quando você tem uma situação daquela, né, que tinha os fascistas provocando o tempo todo, inclusive uma mulher, né, filha de um general, né, que entrou lá com um taco de beisebol, e a gente sabe que essas pessoas, se tiver que atacar, elas atacam mesmo. A gente já teve uma vez um ato em frente ao STF, e eles estavam com um ato do outro lado, e uma mulher passou lá e meteu um negócio, um spray na nossa cara, assim, aí a gente chamou a polícia, falou, ela tá com gás de pimenta, não sei o quê, blá, blá. Aí a polícia não fala nada, cercou a gente e falou, não, é uma senhora, tranquilo, não sei o quê, quer dizer, eles ficam assim o tempo todo, igual o repórter falava ali, essa senhora deveria estar sendo presa, isso aqui é uma arma, transformou-se em uma arma branca. Quando você leva um aparato daquele para uma manifestação, né, não é para jogar beisebol. Então, é uma brincadeira. Eu, assim como a Raquel, eu acho que todas nós ficou com vontade de ir, né, e pensar na próxima. Eu acho que os cuidados... Para ver se não vai ter o catavéio também, né? Mas eu não sei se vocês viram na China ou no Japão, quando voltou às aulas, as crianças usavam um chapéu que tinha
tinha uma vareta em cima da cabeça que deixava que ninguém se aproximar de 1 metro. De 1 metro. Eu não vi. Eu acho que a gente tem que... Vai ter que usar esse aparato. Esse, né? Que vai com uma vareta na cabeça, para frente e para trás, e sei lá, porque... Mas eu concordo. Depois tem que tomar condução, né? Tem que tomar o metrô. Isso é o que a gente, inclusive, discutiu outro dia, porque chegou essa proposta na Frente Brasil Popular, lá onde a gente se reúne, Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Nós, da Frente Brasil Popular, a gente foi contrária a fazer, nesse momento, já fazer essas manifestações, porque a gente achou o seguinte: nós vamos convocar, a população que nós queremos convocar é uma população que vai vir de ônibus ou de metrô. Mesmo que a gente mantenha os 2 metros de distanciamento, essas pessoas elas estão se arriscando em metrô, em ônibus, etc. Então, a gente não pode correr esse risco nesse momento. Tem que, infelizmente, assim, né? O sangue da gente ferve, a gente queria estar lá, mas ainda vamos ter que ter muita tranquilidade para que, nesse momento, a gente se preserve e preserve, né, essa população, porque do jeito que foi domingo, é muito complicado. Tá, mas o prefeito está querendo reabrir absolutamente tudo dia 15 agora do mês, né? Dia 15, né? É laranja, a cidade está laranja ainda, não é tudo, né? São fases. Não é tudo. Nós vamos entrar na fase laranja. Escola não vai ainda, e acho que a academia de ginástica também não. Salão, acho que essas coisas ficam por último. Eles vão começar abrindo os shoppings a partir de um plano que os shoppings apresentam de segurança. As lojas, os escritórios, nesse momento, é de apresentar até dia 15, apresenta os planos, a partir da apresentação dos planos vai reabrindo. Agora, qual que é o grande problema? Ontem a gente viu já pequenas lojas abrindo e tudo. É o desespero, porque um governo que não está apoiando a pequena e média, principalmente a pequena e média empresa, os pequenos negócios, a mulher estava falando, ela não acedeu, não conseguiu aceder a esses R$600 e não tem como sobreviver, quer abrir o seu negócio, sua lojinha. Então, você anda nas periferias, você vai ver que o comércio ele é intenso na periferia. Hoje em dia tem um comércio de serviços, de loja de tudo, intenso, lojas grandes, mas muitas coisas pequenas, né, que tem muita dificuldade, está com muita dificuldade de sobreviver, e o governo não tem nenhum incentivo, né, foi o que o Guedes falou, né, que esses só dão prejuízo, que o que dá lucro são as grandes empresas que eles querem apoiar. Então, é um governo genocida mesmo, como a gente fala, né? E, ao contrário, quem dá mais emprego são justamente as pequenas empresas, né? Agora, a Europa está começando a reabrir, né? Devagarzinho, acompanhando, testando, depois fecha de novo, depois reabre, enfim, está no vai e vem muito delicado e muito cuidadoso. E o que a gente tem percebido também, eu tenho lido uma série de matérias, dizendo que nos países comandados por mulheres é onde a situação está melhor cuidada. O que te parece isso, hein, Sônia? Eu acho super importante isso. A gente viu, né? Tem alguns, não é só a Alemanha, tem outros países aí nórdicos também que são mulheres à frente. Eu acho que essa ideia de não tornar o caos, de ter precaução, né? Acho que essa ideia de precaução é muito importante, né?
que as mulheres adotaram. Então, vamos adotar medidas que a gente não vá chegar ao caos, né? Se antecipar. Eu acho que as mulheres desses países, tiveram essa capacidade de se antecipar ao que poderia acontecer e foi tomando medidas para que não acontecesse, diferente daqui dos nossos países e de outros que esperam acontecer para tomar as medidas, né? Aí você não, você perde o controle. Eu acho que o sucesso foi essa jovem, né? Primeira-ministra lá da Nova Zelândia, é impressionante. Da Nova Zelândia, exatamente. Ela foi... E assim, é bonita a construção que ela fez, porque ela ganhou uma autoridade, ela foi ganhando respeitabilidade, porque uma das coisas é tomar medidas e a população seguir, né? Certo? Sentir a liderança, a mão forte, que nessa hora é mão forte, tá certo? E tomar medidas, e ela ganhou uma legitimidade impressionante, né? E ela é super jovem, feminista, e é uma construção bonita de liderança, né? Ou seja, a mulher na política parece que faz alguma diferença, Sônia? Então, algumas mulheres fazem diferença, a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, né, Raquel? Certo. Porque tem mulheres na política que não fazem diferença também para o mal, né? Se a gente vê aqui as pessoas que a gente elegeu, Janaína Pascoal, você está vendo Carla Zambelli, que são pessoas absolutamente reacionárias, que não pensam em nenhuma política que beneficie ou que altere a desigualdade, pelo contrário, são absolutamente discípulas aí do fascismo, do Bolsonaro. Claro que a Janaína agora tentou né, aí se separar, como Dória, como tantos outros, né? Mas o que a gente está vendo é que as políticas que elas defendem são políticas que não melhoram a vida da classe trabalhadora, nem das mulheres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que é muito importante, né, as mulheres na política, é parte da democracia, as mulheres têm que estar, mas também precisa ter um programa, né, feminista. Ou seja, não basta ser mulher, né? Não basta ser mulher. Perfeito. Mas a Vera estava querendo te cutucar. Fala, Vera. Que nós estamos entrando no momento agora, enfim, esse ano nós temos eleições, né? Então eu queria saber como que a Sônia Coelho, né? Eu acho que ela é uma pré-candidata. Como é que é isso, Soninha? Vera. Então, Vera, eu sou pré-candidata, isso aí, na verdade, é uma pré-candidatura que nasceu aí em plena quarentena, porque o ano passado a gente vinha trabalhando, né, a candidatura da Sara, com a ideia de ter pessoas debatendo, ter mais mulheres, né, debatendo o feminismo, fortalecendo as mulheres do PT, a esquerda do PT. E aí, infelizmente, a Sara teve um problema pessoal na vida, o companheiro dela faleceu e ela acabou não podendo mais participar. Aí, em plena quarentena, as companheiras conversaram comigo que eu precisava assumir essa responsabilidade nesse momento, e eu aceitei e assumi essa responsabilidade. Sou pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e queremos fazer essa discussão, né, do feminismo, seja por dentro do PT, seja na sociedade, porque nós precisamos. Hoje tem uma disputa
muito grande, né, do feminismo na sociedade, e mesmo do que a Raquel falou, né, de mulheres no poder. Então, dá a impressão que qualquer mulher no poder nós estamos bem, e não é verdade, né? A gente está vendo aí os exemplos que eu já citei, né? E até lembrando, Raquel, essa Carla Zambelli, você sabe que ela foi parte do FEM, junto com a Sarah Winter? Eu nem sabia disso. E é um absurdo. São pessoas que em nome utilizam o feminismo, né? Utilizam o feminismo para ganhar um lugar, né, de poder. Para mim, essas mulheres eram infiltradas, né, no feminismo, na verdade, infiltradas no feminismo, e hoje fazem o discurso antifeminista, né, se juntando àqueles que atacam o feminismo, né, o feminismo se tornou o inimigo principal do fascismo, né, do fascismo de Bolsonaro, e a gente precisa estar aí publicamente defendendo nossas ideias, defendendo o feminismo como um movimento político e que tem muito a contribuir na sociedade e para transformar essa sociedade. Eu lembrei que a Sarah Winter apareceu na minha casa faz alguns anos atrás, dizendo que ela queria se aproximar do movimento feminista e queria se aproximar, inclusive, da Marcha Mundial de Mulheres. Ela era do FEMEN na época, e eu encaminhei para vocês, e depois de algum tempo tinha uma comemoração do dia de luta contra a mortalidade materna. E aí vocês acabaram inibindo ela, porque não fazia sentido uma manifestação estilo FEMEN naquela data específica, né? E, meu Deus do céu, que virada que deu essa mulher, né? Querendo treinar tiro, querendo armar a população, enfim, está realmente chocante. Mas, de qualquer modo, ela fica também, bom, enfim, se é que ela se diz feminista, acho que já não se diz mais, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico pensando nas minhas... Eu trabalhei no governo da presidenta Dilma, né? Na Secretaria de Política para as Mulheres, e era secretária, eu era, não a secretária, era secretária de articulação. E eu conversei com as minhas colegas que ficaram lá, porque são pessoas concursadas, né? Ela estava lá, certo? Até eu acho que o começo desse ano. Eu fico pensando, me deu uma punhalada no meu coração, tá certo? É inacreditável, não consegui mais conversar com essas minhas amigas e colegas de trabalho, né, para saber como é que elas se sentiram, né? Estão se sentindo. Então, Raquel, isso que você falou, eu não vou citar nomes, mas teve umas companheiras que, inclusive, não estão mais na marcha, são do PSOL. Inclusive, na época, elas meio que, assim, discutiam muito com a gente em relação a Sarah Winter, porque elas queriam que a gente convidasse a Sarah Winter para ser parte da marcha, e elas nos acusavam de que a gente não aceitava um feminismo mais moderno, não sei o quê, com essas palavras. E eu me lembro que na época eu falei, olha, eu não vou te falar individualmente, o que a gente acha é que esse feminismo individual não é o feminismo que soma conosco, isso para nós não é feminismo, mas se você quiser colocar, você vai e coloca essa discussão na marcha e nós vamos discutir lá, mas eu jamais vou convidar a Sarah Winter para ir compor a marcha, para ir participar. A nossa plenária é aberta, ela, se quiser, ela vai, mas não terá nenhum convite, e foi um negócio meio tenso. Aí acabou que discutimos na marcha, não é por aí, não sei o quê. Aí depois eu sei que no Rio de Janeiro
ela com a Rogéria Peixinho, aí ela foi tentar, acho que entrar em atividades da articulação da MB, e a Rogéria Peixinho, muito afim, não sei o quê, e outras da MB conseguiram barrar, também barraram, acho que as meninas do SOS Corpo barrou. Então, para a gente ver, assim, que agora estava até, uma jornalista estava falando que olha como a gente às vezes não presta atenção, que esse sobrenome, o Inter, tem a ver com uma mulher nazista, né, da época do Holocausto. Então, quer dizer, era uma pessoa infiltrada, tentando se infiltrar no feminismo, para depois, você viu que ela fez um encontro antifeminista 2 anos atrás, que ela chamou de encontro antifeminista. Fez um encontro com quase 300 pessoas, organizando, né, de como combater o feminismo. Eu participei numa audiência pública que ela estava junto com... agora me foi aquele senador que era o braço direito que era pastor e tudo, que era o braço direito do Bolsonaro lá, numa audiência da questão do aborto, e ela estava lá de braço dado com Feliciano, com todos esses caras. Magnus Malta, exatamente, Magnus Malta. E falando mal do feminismo, das políticas para as mulheres, nós tivemos uma briga lá, assim, foi terrível. Bom, as americanas, por outro lado, andam levantando, algumas teóricas americanas, pelo menos, andam levantando que não basta algumas mulheres acabarem ascendendo socialmente dentro do mundo do trabalho, porque nós temos que pensar no feminismo para 99% da população. Eu sei que essa última onda de feminismo nosso começou num tempo no qual a gente não se colocava só, ninguém se colocava ascensão social, mas colocava fim do teto de vidro e mais uma série de outras medidas que atingiam absolutamente toda a população, né? Você, como pré-candidata, quais são as questões que você acha que seriam relevantes serem levantadas por parte de políticos, de políticas na política, né? E que possa atingir as mulheres, 99% das mulheres, pelo menos? Raquel, acho que uma coisa que a gente vai ter que olhar muito é olhar a cidade como um todo, né? Essa discussão que a gente tem feito há algum tempo, né? Como é que você olha uma cidade a partir da igualdade, construindo igualdade, combatendo o racismo, e aí a gente tem que olhar desde essas coisas mais históricas do movimento, está debatendo sempre essa coisa do salário igual, trabalho igual, mas retomar essas políticas que são fundamentais para as mulheres, como a creche, como o acesso à creche, como a escola integral. A gente, um tempo, estava fazendo um trabalho com essa questão da creche, e aí as mulheres falavam exatamente isso. Se eu não tenho creche, eu não tenho como sair para trabalhar, porque eu não tenho como pagar uma escolinha no bairro, de qualquer periferia, não é menos que R$400 para a maioria dessas mulheres que saem para trabalhar para ganhar um ou até menos de um salário mínimo. Como é que paga R$400 numa escolinha, né? Então, ainda essas medidas, elas são fundamentais para a gente construir igualdade. E acho que tem tantas outras políticas nessa cidade que as mulheres não têm acesso. Se você olhar desde a questão da cultura, desde a questão do esporte, por exemplo, né, como é que se insere mais as meninas
né, nos esportes. Tem umas pesquisas aí que mostram, né, que na cidade de São Paulo são poucos os equipamentos, tanto de cultura como de esportes, e a maioria desses equipamentos, eles são voltados para o público masculino, né? As mulheres têm, e meninas, assim, no caso, né, têm muito pouco acesso, né, a esses equipamentos de cultura, equipamento de esporte. Então, uma das coisas é estava querendo privatizar também, né, Sonia? Privatizar também. E os que não são privatizados, às vezes, isso foi uma política na época do Haddad, que a gente discutiu, de ter gestão pública nesses locais, porque tem uma gestão, muitas vezes, isso começa a voltar tudo de novo em outros governos, que é a gestão privada ou uma gestão muito voltada aos interesses de determinados grupos na região ou no bairro, que aí impede que a população como um todo participe, decida, né, sobre esses equipamentos. Então, tem uma série de coisas que teríamos que olhar para ir construindo essa cidade com mais igualdade. Só falar um exemplo, na época do governo Haddad, teve toda uma luta, isso a gente discutiu muito, inclusive no plano diretor, que as ruas precisavam ser melhor iluminadas, os pontos de ônibus, não sei o quê. Aqui onde eu moro, na Lapa, a prefeitura tirou os pontos de ônibus iluminados, aqui bem perto da minha casa, aqui tirou de uns 2, 3 lugares. Agora, o que justifica uma prefeitura retirar um ponto de ônibus que era novo, foi colocado na gestão passada, que é iluminado, que esses pontos de ônibus novos que são iluminados, que tem cobertura que protege pouco, mas protege do sol e da chuva, e tira os pontos e bota só uma estaca lá, quer dizer, e aí fica aquele ponto no escuro, um lugar que tem muitas trabalhadoras, que aqui é um lugar que tem muitas mulheres aqui, porque tem muita clínica de idoso, então são só mulheres que trabalham, então esses pontos à noite e de manhã estão bem cheios, né? Mulheres chegando, voltando para casa. Então, tem que olhar essas coisas na cidade, né? Nossa, e que desafio, hein, Soninha? Porque um desafio enorme. Primeiro, como é que vocês estão se organizando nessa pré-campanha para, dado que nós estamos em quarentena, tá certo? E a segunda coisa... 6 minutos, tá? Oi? Em 6 minutos, por favor, porque nosso programa... Tá, e depois, pois é, e depois nós vamos pegar, quer dizer, você tem pensar uma proposta da cidade se reencontrando, né, com a normalidade que nunca será a mesma, né? Exatamente, Vera. E acho que a partir disso que você está falando, e repensar a cidade, né? Qual é a infraestrutura hoje, o que é prioridade, né, numa cidade que viveu essa pandemia, que vai ter milhares de desempregados, que a pandemia revelou toda essa situação, uma cidade que ainda falta esgotamento público, que ainda falta saneamento, que as condições de saúde, aí começaram a falar, as pessoas estão com tuberculose, tem muita tuberculose, por isso que vão morrer mais, tem muita pressão alta, hipertensão, diabetes, tem tudo isso porque tem uma questão de desigualdade profunda, né, na sociedade. A gente sempre discutiu, né, o que é que determina a saúde e a doença. Então, mora 8 pessoas em 2 cômodos, úmido, vai ter tuberculose. Você tem uma violência extrema, as pessoas vão ter pressão alta. E por que são justamente as mulheres negras que mais têm pressão alta? Não é só por uma questão, não é questão genética, isso aí é
pela situação de vida, de nervoso que passa todos os dias, né? E que faz com que as pessoas tenham uma situação de saúde dessa. Então, a gente tem que repensar a saúde a partir dessas desigualdades, né? Que a gente sempre denunciou, mas agora ficou muito visível, né? Muito escancarada, como a gente diz, né? Nessa pandemia. Então, Sônia, dizem que quando a gente sair da pandemia, né, o mundo não será mais o mesmo mundo que a gente conhecia, né? E aí pode ser pior, pode ser melhor. Deus me livre, Deus nos livre de ser pior. Mas se for melhor, tem gente incluindo também, além da questão da discussão sobre que raio de capitalismo é esse que concentra enormes riquezas na mão de muitos poucos, enquanto que temos uma maioria que não tem emprego, não tem trabalho, passa fome, passa mal, etc. e tal, né? Além de uma luta contra isso, de uma mudança dessa perspectiva, incluindo uma perspectiva mais de solidariedade, etc. e tal, tem gente querendo incluir também a questão do cuidado e da reprodução como uma coisa fundamental, né? Você tem alguma coisa a dizer em 3, 4 minutos? Eu acho que isso foi uma coisa fundamental que se revelou com essa pandemia, né? Que o trabalho doméstico e de cuidado, o trabalho de reprodução da vida, ele é central, né? Ele é central, ele não está desvinculado, né, da produção, e isso tem que ser valorizado. É outra coisa que a gente tem que ver como a gente acentua essa discussão, construir estratégias, né, para discutir essa questão do trabalho doméstico e de cuidado, para depois não voltar, né, para a mesma situação. Acho que outra coisa, você falou do capitalismo, a questão da solidariedade, da economia solidária, ela pode ser uma política fundamental numa cidade para você construir igualdade, nesse momento, principalmente, que a gente vai ter milhares aí de pessoas desempregadas, né? Então ter políticas aí de fomento para a economia solidária seria fundamental, e manter também, né, como é que a população que está se organizando agora, que está fazendo solidariedade com as pessoas, como é que a gente mantém isso ainda, né, consegue manter, e a solidariedade pode ser esse elemento que ajude a politizar essa população, que ajude, né, a população, né, perceber, né, a política como fundamental. Essa semana, por exemplo, a Marcha Mundial vai estar distribuindo cerca de 600 cestas lá na cidade de Tiradentes, e a ideia é entregar essas cestas lá, mas também bem pouquinho, porque é difícil, mas ir falando, né, falar com a população da importância que é a gente, né, construir solidariedade entre as mulheres, né, entre a classe trabalhadora. Acho que esses elementos vão ter que estar muito presentes nessa, digamos, volta, né? Perfeito. Bom, Mauro voltou aqui para lembrar a gente que, na verdade, nosso programa está no fim. Lamentavelmente, termina antes do que a gente gostaria, como sempre. Sônia, muito sucesso na pré-campanha e muito sucesso na campanha. Tá? Nós estamos na torcida por você. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. E, bom, o Observatório da Mulher volta na semana que vem, ou no próximo programa. Quem mais? Um grande abraço a todos. A Rádio Madalena agradece a presença da Sônia Coelho e desejamos sorte na pré-campanha também. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.